Cheiro a cara, tiveram o domingo todo para tentar ir trabalhar. Essas horas a gente diz como é bom ter filho. Não é fácil, tá? É fácil. Depois eu acho que no segundo momento, eu fiz um projeto de umas imagens aqui, que eu acho que vai ser bom para a galera entender essa parte que é complicada. Bom dia. Bom dia, secretário. Sempre, meu Deus. O importante é vir. Não, pessoal. Mais uma translação. Como diriam os nossos amigos da geografia. Segue-se uma nova translação. Queria grande para chegar até lá. Bom, eu tinha no ano passado, com essa época, né? A gente fez assim, no ano passado, tá? Uma semana atrás aí, eu tinha, antes do próprio recesso aí, eu já tinha colocado para vocês que a gente ia dar uma navegada, vamos dizer assim, um pouquinho mais nos assuntos aí. E a professora a Renata, talvez isso acho que quem deu botânica foi a Renata. Quer dizer que ela trocou com outra colega. Qualquer coisa. Então, no primeiro momento, eu queria recordar algumas coisas com vocês de dois assuntos importantes da botânica. Um bem fácil. E o outro, tipo assim, não é fácil, mas é necessário. Porque a URGS adora, tá? Os vestibulares gostam, porque é a maneira de fazer uma questão mais complicadinha, tá? Dá para fazer com que o aluno se engane nas respostas facilmente, não precisa a gente fazer uma baita de uma questão assim, né? Cheia de... Não, o assunto já é muito complicado. Por quê? Envolve bioquímica, que é a fotossíntese. Eu disse para vocês que a gente já viu fotossíntese agora, nesse momento de botânica. O normal, pessoal, e é o que eu comentei já com vocês, a URGS, via de regra, fazia assim, ó, antes da pandemia. Por isso que mudou. Um ano caía a fotossíntese, uma questão certa. Um ano caía a fotossíntese. O próximo vestibular, com certeza, caía respiração celular. Um ano caía mitose, divisão celular. O outro ano caía meiose. E por incrível que pareça, teve mais ou menos aí quase uma década que meiose caía com botânica e mitose caía com respiração celular. Mudou, né? Já vem mudando aí há alguns anos e mudou radicalmente durante essa conversão que a gente fez de rotinas, né? Pós
pandemia e principalmente, né, para quem fez o vestibular, o último da URGS, que deve ter entrado um pouco em pânico, né? Normal, poucas questões. Já alguns que tentar fazer uma coisa tão complexa que não deu certo. Exatamente. Vai nada, não vai entrar nada. Eu acho que eles erraram a mão, assim, como diz o Gustavo, erraram a mão feio. Né? É como fazer um pão e dizer assim, não, põe mais massa porque vai dar certo, aí fica um tijolo. Eles fizeram mais ou menos isso. O que importa para vocês, via de regra, pessoal, é o que a gente diz assim, para o nosso grupo é importante a prova estar fácil, mas para os outros tem que estar difícil. Senão a pontuação não é boa. Né? Então, mesmo numa prova difícil, se tu fica acima da média, que é o mais importante, é que te dá uma boa pontuação. Tá? Então, não tem essa coisa de, bom, mas a prova, bom, a gente passou em medicina. Não teve ninguém que gabaritou a prova do último verão. Aliás, ninguém, acho que 1 ou 2 alunos erraram 3 questões. O resto não conseguiu nem chegar perto disso. Então, não houve ninguém que gabaritasse e não houve ninguém que só errasse uma questão. Então, estava muito difícil. Tá? Mas essa prova tinha as 2 questões clássicas, uma sobre divisão celular e uma sobre metabolismo energético. Tá? Então, pode crer, das 15 questões que vocês vão enfrentar aí a partir do dia 13, certamente 2 questões vocês já sabem. Bom, eu sei que lá em biologia vai cair uma questão de divisão celular e de metabolismo energético. O que eu tenho que saber? Respiração e fotossíntese. Pode acontecer que na mesma prova eles façam comparação? Pode, pessoal. Pode acontecer isso também. Em algum processo eles comparem, né, para dizer o que acontece numa organela, o que acontece na outra, por que uma divisão celular é diferente da outra, que eu até fiz um quadro aqui para vocês. Aquilo ali é muito importante. Tá? Bom, como caiu fotossíntese nesse último verão, e é isso que eu queria comentar, pode ser, como sempre cai essa questão, que nesse ano seja respiração. Mas, de qualquer jeito, como eu disse, pode haver uma questão de comparação. Então, por que tu já não começa com fotossíntese? Porque eu quero dar o contexto de aonde no vegetal acontece fotossíntese. Então, em termos de tecidos vegetais, é muito fácil. Por quê? Nós temos 3 conjuntinhos. Tecidos de revestimento. Os tecidos de revestimento. Também chamados tecidos fundamentais. É o segundo bloquinho. E o terceiro e último. Vasculares. Tudo bom? Comparativamente, eu acho bem interessante fazer isso, porque auxilia a memória. Tudo que vocês fizerem e utilize outras regiões do cérebro para uma palavra nova, para uma situação nova, mais facilmente vocês recordam. Se vocês sublinham, é uma maneira de lembrar aquilo como importante. Se vocês falam, se estudam falando, por exemplo, além de ler, vocês estão escutando a própria voz. Se vocês escrevem e falam, vocês ainda estão com o mecanismo, né, motor fino. Então, tudo isso auxilia a mente, tá, a guardar essas informações. Se vocês fazem resumo,
olham figuras, eu sempre digo botânica, na verdade a biologia, sem imagens, não é biologia, não tem como estudar. Tem que ver as coisas para tentar, de alguma forma, memorizar a descrição. Então, se vocês puderem comparar os tecidos, e já caiu questão desse tipo, com os tecidos animais, ótimo. Por quê? Tu está estudando duas coisas num único momento. Então, é muito bom se a gente pudesse, revestimento. O que seria o revestimento se nós estivéssemos trabalhando com os animais? É a nossa epiderme. A nossa epiderme, ou tecido de revestimento, também tem revestimento nos animais só externo. Os órgãos não são revestidos, os vasos sanguíneos não são revestidos, as cavidades internas são revestidas. Opa, tudo bom? Então, nós temos também revestimentos internos. Os vegetais não têm. Não existe cavidade. Tá? Não existe órgão com cavidade necessariamente nos vegetais. Pode ser um problema, por exemplo, de invasão de insetos, né, determinados parasitas que podem ocasionar, né, por exemplo, em troncos, caules, né, alguma passagem ali, tá? Tem um espaço. Mas revestimento em vegetais é só externo. E nós temos dois tipos de revestimento que vocês já viram. Tá? Quando vocês olham o vegetal superficialmente, vocês têm uma espécie de revestimento que eu podia dizer assim, primário. Ou seja, mesmo os órgãos, as estruturas vegetais bem novinhas, como as folhas, os caulezinhos jovens, né, as plântulas, que seria uma espécie de uma adolescente da planta, né, tem epiderme. Não muda o nome? Não muda. Epiderme. O que eu tenho que saber de epiderme? É uma camada de células única, um estrato. Mas nos vegetais não tem mais do que uma camada? Não. É uma camada. Então, estratificada. Então, os órgãos primários, ela só tem uma camada. Extrato é camadas. Tá? Outra coisa que engana, tu olha para a folha de um vegetal, para um caulezinho jovem, tu olha e vê a cor verde. Aí, óbvio, verde, uma das coisas desde lá acho que da terceira ou quarta série do ensino fundamental, tu sabe que os vegetais fazem fotossíntese. Não sabe como, mas sabe que faz. Tá? Ou talvez até tu já tenha alguma noção da fotossíntese. Tá? Aí tu diz, então a epiderme faz fotossíntese? Não. Cuidado. A epiderme não tem 100 cloroplastos. Não tem. Significa, então, que a epiderme não faz fotossíntese porque não tem a organela da fotossíntese. E isso é muito fácil da gente errar, é muito fácil da gente, só por visualização meia primária, a gente errar. Então, não tem cloroplastos nas células, da única camada das células de revestimento dos órgãos. Tá? Outra coisa, mudando as cores aqui também para ajudar na memória. Exceto num grupo de células da epiderme que formam praticamente um órgão. Praticamente é um órgão que controla a entrada e saída de gases, inclusive da água sob a forma de vapor. Como é o nome desse grupinho de células ali que controla a entrada e saída de gases nas folhas e caules jovens?
que parece uma boca. Estômagos é boca. Então, é certo. Então, é uma estrutura que tem cloroplasto. Então, com cloroplasto, controla o fluxo de gases. Gases aqui, principalmente o quê? O oxigênio, o CO2 e o vapor d'água. Tá? Por que eu estou destacando isso? Podia ser só um comentário. É que os estômagos são fundamentais, inclusive, para a circulação de seiva. Graças a eles que a água consegue subir, né? A teoria diz que a seiva bruta sobe. Como é que ela sobe? Graças à evaporação que ocorre aqui nos estômagos. O grande motor, né, físico, né, já que é uma questão física, tirar gases de água faz com que a água sob a forma líquida evapore. Por que lá em suba? Por que lá em cima evapora a radiação solar? É isso. Então, estômagos, muito importante, eles são a exceção. São a exceção. Mas se existe o primário, então tem um revestimento secundário. Tem. Mas aí é só para o caso de vegetais que têm engrossamento. Tem tronco. Tá? Então, vamos botar aqui um sinalzinho também de alerta. É o caso de crescimento em largura, é chamado de crescimento secundário. Né? Todos nós temos isso. Tá? Uma época da vida a gente dá aquela espichada, tá? E alguns, né, dá uma largada, para. Por quê? Às vezes o hábito alimentar nosso não troca. Né? Enquanto a gente está nos primeiros anos de vida, a gente tem, vamos dizer assim, uma programação orgânica para comer. Comer bastante, ter bastante fome. Por quê? Porque a gente vai produzir célula, né? Faz o crescimento primário. Agora, se aquele hábito alimentar não for acompanhado de uma rotina primitiva, que fomos trabalhados para quê? Enquanto jovens adultos e adultos, buscar alimento, gastar muita energia nisso, porque o alimento não estava disponível, mas a gente continuou fazendo o quê? Na vida urbana, né? Na vida civilizada. A gente continuou comendo muito e pouca atividade física. Então, a tendência é engordar. Principalmente se a gente olhar para os avós e pais. Tá? Tipo assim, se tem tendência na família acima do peso, provavelmente tu, em alguma época da vida, se tu começar a relaxar a atividade física e continuar o teu hábito alimentar normal, tem que estar comendo a mais, nem a mim. Né? Não passou a comer mais açúcar, continua comendo a mesma coisa. Vai embora. Então, há uma necessidade de equilíbrio. Os vegetais não têm esse problema. Está marcado geneticamente na espécie que ela pode ter crescimento secundário, largura, o tronco, né? A raiz, a quantidade de folhas aumenta, né? O vegetal consegue se sustentar em alturas elevadas. Aí não pode ter uma epiderme. Todo mundo já encostou numa árvore e sabe que aquela casca não é uma epiderme. Tá? Então, nós temos a periderme. Aqui nós vamos ter a periderme. É essa periderme que, inclusive,
vai produzir células mortas. E esse revestimento secundário aqui é para isso, é para isolar, é para proteger. Tá? Os vegetais têm uma proteção externa de todas as suas células, que é a parede celular. Na superfície dos órgãos primários, como a gente vai ver até em algumas imagens ali que eu posso passar para vocês, tem algo que a gente também vê lá nos insetos, que a gente vê nos nematelmintos. Como é o nome daquela cobertura por cima da epiderme em artrópodes e nematelmintos, os vermes cilíndricos? O que eles têm por fora? Anéis. Por fora, que faz o quê? Uma espécie de um exoesqueleto. Quitina. Os vermes também têm, não esquece disso, hein? Os natelmintos também têm quitina, tá? Só que é uma quitina bem mais fininha. Tá? Então, eles têm uma cutícula, que a gente chama, né, de quitina. Aqui também tem cutícula. Mas aqui não tem. Aqui tem células mortas, suberizadas, justamente por causa da substância chamada suberina. Mata a célula e deixa uma camada de células mortas, que a gente chama de cortiça. Então, é o... Você tem a casca da árvore. É. O súber, então, é a casca. São células mortas. Pode ser mais grosso ou menos grosso. Tá? Óbvio que tem vegetais que têm adaptações diferentes, por exemplo, como o pessegueiro, pitangueira, o próprio eucalipto. Né? Ele tem o ritidor, que é uma camada também que tinha células vivas, por isso que desprende tudo, assim, forma umas casquinhas. Tem gente que é meio pirado naquilo, né? Você vê o eucalipto com aquelas casquinhas, fica tentando tirar. O goiabeira, quando está crescendo, ela forma essas casquinhas também. Mas vamos ficar com o súber aqui só para lembrar aqui que nós temos um crescimento secundário, o revestimento é um revestimento morto. Pegar assim, eu creio que tem um monte de coisa que mostra todo. Você está falando em coqueiro. É. Tá, mas aí o coqueiro, o tronco, na verdade, que tu fala, né, é um tronco especial, é um caule especial. Né? Que, na verdade, é a bainha, principalmente a bainha das folhas, que, na verdade, vão produzir aquele tipo, aquele tipo de caule, é um caule famoso chamado estipo. Ele não tem lenho, não tem súber. Literalmente é um acúmulo de células, né, na base das folhas. Na base das folhas. É diferente de uma árvore. Tá? Tem uma laranjeira. Tá? Então, ali tem casca. Lá, nos coqueiros, né, nas palmeiras que a gente chama, o que tu tem, na verdade, é um acúmulo de células, tá? Que eram antes, na origem, a base das folhas. Então, cuidado. Muito bem. E estes fundamentais, então, depois eu recoloco aqui. Quem são estes fundamentais, já que estamos fazendo aqui meio que um mapa de ideias? Todos os animais, depois que tu estuda os tecidos de revestimento, tu vai ver os tecidos de preenchimento. Quem são? São chamados de tecidos conjuntivos. Lembram disso? Tecidos conjuntivos. Tem várias especializações, né? Aqui também. Tá? Então, nós temos o trio, parece trio assim, de música, né? O trio dos ênquimas. Né? Parênquima, colênquima,
e esclerênquico. Destes, óbvio, o mais importante em termos de várias funções é este aqui. Ele tem muitas funções. Quantos são todos? Diga de novo, eu não entendi. Quantos são todos? Ainda não consegui entender a tua máxima. Quantos livros são ao todo? Então, a quantidade, tá, de funções maior é desse. Este aqui parece uma cartilagem. Tá? Por que cartilagem? Porque esse aqui é flexível. Células vivas flexíveis. E este aqui só tem uma função, que nem os ossos. Sustentação. Então, vamos dizer assim. Tecido conjuntivo variado, várias funções. Parênquima. Cartilagem, colênquima. Esclerênquima seria o quê? O tecido ósseo. Aí, cadê a musculatura? Não tem, né? Não tem esse tipo de movimento que a gente tem. Então, parênquima tem mais funções, porque preenchimento é uma delas, é o mais comum. Esse preenchimento nós temos também, óbvio, funções especiais, por exemplo, reserva. Ele pode guardar sob a forma de proteínas, de óleo, de lipídios, de amido, e o de amido é o mais importante. Por quê? Conforme o órgão desse tipo de parênquima de reserva, eu posso comer esse órgão. É o caso da batata inglesa. Eu estou comendo o quê? Caule ou raiz? Inglesa. Que nem inglesa, né? Raiz. Tubérculo. Caule. Tubérculo é caule. Agora, a outra, a batata doce, essa sim. Essa é a raiz. Então, tem o que muito parênquima. A raiz é tuberosa. Tuberosa. E o outro é tubérculo. Reserva. O mais importante de reserva é aquele que armazena amido. Então, ele é chamado amiloplasma. Amiloplasma. Tá? É onde, então, células que armazenam amido. É o caso, por exemplo, que a gente está comentando aí dos dois tipos de batata, tanto no caule quanto na raiz. E aí vem a fotossíntese. Produção. Tanto em caules jovens quanto nas folhas, nós temos o tipo de produção, que a gente também pode chamar de clorofiliano. E este se subdivide em dois. Um parece uma fileira de células. Células tipo meio prismática, assim, alongada. Cheio de cloroplastos. Está bem na parte dorsal. Como é o nome desse aqui? Parênquima, clorofiliano, que lembra uma paliça, palisádio. Ah, esse é o palisádio. 2. Aquele que as células são mais arredondadas e deixa espaços. Se deixa espaços e a célula é mais arredondada, tem uma missão este espaço aqui. Esse espaço entre as células
coloca aqui um átomo importantíssimo para a fotossíntese, nesses espaços aí. Qual é o átomo importantíssimo, gasoso? Hidrogênio. Fonte de carbono e de oxigênio. A molécula de gás. Carbono. Então, átomo. Átomo é o carbono. Qual é a molécula que fornece carbono? Gás carbônico. Chamado, então, parênquima clorofiliano, não parissático. Aqui é o lacunoso. Tem lacunas. E é nesse lacunoso que grande parte da fotossíntese ocorre. Então, quando tu fala em fotossíntese, tu pode dizer, não, ocorre em todo o parênquima clorofiliano. Ocorre. Mas aonde a produção é maior? Por quê? Tem a molécula com um átomo essencial, carbono, armazenado nas lacunas. Ou seja, né, a água está vindo pela seiva. Tá? Luz está entrando. O que está faltando? A fonte de carbono. CO2. Onde é que está? Nas lacunas. Está nas lacunas. Então, por isso que a produção aqui é muito grande. Fotossíntese. Tá? Então, nós temos aqui grande parte das moléculas orgânicas produzidas nesse local. Além da glicose, é óbvio. Tá? Então, colênquima e esclerênquima, tá? Vamos colocar aqui uma espécie de marcador que faz a gente olhar para um desenho, para uma foto e dizer, bom, isso aí só pode ser colênquima. O colênquima, as células têm parede celulósica, tem. Bem fininha, que a gente chama primária. As células são quase arredondadas. Essa camada de colênquima está abaixo da epiderme, tá? Ou abaixo da periderme, que faz parte, tá? Inclusive de sustentação. Mas o que eu tenho que notar é o reforço angular. Angular. O que é esse reforço angular? Parece que entre as células, no ângulo delas, tem mais acúmulo de substância, né, que dá resistência. Outra coisa, são células vivas. Não estão mortas, são células vivas. É para sustentação? É para sustentação. Agora, esse outro tipo forma dois grupos aí de células. Os dois grupos de célula, a fibra ou células individuais, elas acumulam tanto substância dura, que é lignina, que vai matar as células. Vai matar as células. Então, tanto a fibra quanto, né, a célula morta não existe mais vida, metabolismo. Tanto é resistente essa fibra
de esclerênquima que a gente pode fazer roupa. Lembra qual é a roupa? O algodão, por favor. Tá? Que a gente faz com fibras de esclerênquima. Qual é o tecido? Que é super fresquinho no verão. Papel? Seda? Não, seda é de animais. Produção do Nordeste. Só que tem um problema dessa roupa. Quando é pura, fica toda amassada. Linho. Linho é fibra de esclerênquima. Uma planta que a gente utiliza retirando essas fibras para produzir tecido. É esclerênquima. Fibras de esclerênquima. Então isso aqui é sustentação, mas essas células estão o quê? Todas essas células estão mortas. Então, tanto individualmente que, por exemplo, tem um fruto que tem esclerênquima e a gente come as células de esclerênquima. E quando a gente está mastigando, parece uma areia. Alguém gosta de pera? Nunca notaram que quando estão comendo a pera, tem horas que parece ter uma areia? É isso aqui, ó. São células esclerênquicas. Realmente é, mas não tem como mastigar aquilo. Até é perigoso. Tu come junto. Ah, mas isso aqui tem como digerir? Não, isso aqui é lignina, né? Isso vai depois sair com as fezes. Ajuda, inclusive, o bolo fecal. Tá? Então, aqui tem muita lignina. Um dos materiais orgânicos mais resistentes à decomposição. A lignina. Difícil da digestão. Então, revestimento, fundamentais. Vamos lá trabalhar um pouquinho aqui mais nestes de revestimento, fundamentais por causa da fotossíntese. E ainda tem, óbvio, como estou dizendo que era 3, tá? Os tecidos vasculares que eu apaguei daí. Os vasculares. Talvez os vasculares vão ser os mais frequentes em provas, tá? Porque tem uma importância muito grande no vegetal e tem uma certa preferência, né? Pessoas que fazem questões para provas de seleção gostar desses tecidos aí, né? Então, já está dizendo vasculares, e esses tecidos podem ser divididos em 2 grupos. Tá? O que conduz a seiva orgânica, açucarada, aquela que é produzida nas folhas e depois vai para todo o vegetal, então ela desce. Tá? Se ela desce, eu vou botar aqui, ó, para sinalizar. Ó, ela desce. Então, aqui ela desce da zona de produção. Qual é a zona de produção? Parênquima, lacunoso, onde é que ele está? Nos caules jovens e folhas. Diluído em água, fica açucarado. Então, flui. Através dos vasos do conjunto, a gente chama de fluido. Floema. Floema, flui. Qual é a seiva que desce? Seiva elaborada, orgânica. Então, diluído em água, mais material orgânico. Não é só, óbvio, glicose, né, Amanda? Pergunta. Seiva orgânica
Desce glicose pura. Nos vegetais a glicose circula como nós no sangue pura? Acho que não. Qual é o disacarídeo abundante nos vegetais? Disacarídeo. Glicose com frutose gera o quê? Sacarose. Este é o açúcar. Por isso que quando, não sei se alguém curte, né? Aquele negócio de cana de açúcar, né? Vai morder aquela partezinha jovem. O que tu tem ali? Seiva elaborada. Tu tá mastigando o quê? O floema. Então tu tá ingerindo sacarose direto da fonte. Ou tu pode o quê? Desidratar, tirar a água e ficar só com a sacarose. É o açúcar o quê? O açúcar de cozinha. Açúcar puro. É o açúcar puro. Mas que açúcar é esse? É o açúcar de cozinha, que é um disacarídeo. Sacarose. E o açúcar cristal? Todos os açúcares que a gente usa comercialmente são sacarose. Essencialmente sacarose. Então, aqui, ó. Seiva elaborada, floema. Tá? Ela tem a constituição dos tais, é um conjunto de vasos liberianos. Tá? Liberianos. Células vivas. Células ainda vivas. Tá? Células que apresentam uma adaptação em que a parede primária apresenta crivos. Por isso que a gente chama, entre uma célula e outra, a gente chama isso aqui de placa crivada. Furos. Tem furos. Tá? É dessa forma, entre uma célula e outra, que flui, e inclusive lateralmente, flui a seiva. Mas aí tem furos e aí a célula não morre? Não, porque esses furos são especiais, liga o citoplasma. Olhando de um pouquinho, nós vemos que a parede primária deixa passagens entre as células. Lembram lá da citologia, que o Paulinho já recordou com vocês? Ah, não, fui eu, né? Na citologia, como é o nome dessa especialização que tem nesses tubos liberianos, nessas células crivadas, que o protoplasma passa de uma célula para outra, se comunicando, elas estão vivas. Chama-se aquilo de plasmotese. Plasmotese. Então, vocês estão vendo a aplicação daquele conceito de plasma moderno aqui, na seiva orgânica. A seiva que está liberando agora o quê? Principalmente sacarose, linear, açucarado, que a gente chama. Tá? Como que essas células estão vivas? Justamente, eu não rompi a passagem de substância entre uma célula e outra. Inclusive, uma das coisas que a gente nota é que essas células apresentam, via de regra, outra célula ao lado
E a gente diz que aquela célula do lado é que alimenta a outra, senão a outra morre. Por isso que são chamadas de células companheiras. Por quê? Essa célula está tão especializada, que ela perde a maioria das organelas. Se perde a maioria das organelas, ela deveria morrer. Não teria como metabolismo manter a célula. Então, quem é que mantém ela viva? A célula companheira. Então, por isso que esses tecidos aqui são tecidos com células altamente especializadas, células vivas. Células vivas. Segundo grupo. Conjunto de vasos que a gente chama de xilema. Aqui não é seiva orgânica. O senhor vai ser apontar? Xilema, tá? É o que? Água e uma série de componentes minerais que estão no solo. Se eles estão lá no solo, essa seiva tem que fazer o quê? Para chegar até a fonte aonde eu vou produzir. Tem que subir. Então agora é o contrário. É a seiva que sobe. Como ainda não está elaborada, ela está, né, nos seus elementos essenciais, a gente chama de seiva bruta. Se quiser botar também, é uma seiva inorgânica. Tá? Então, seiva bruta. Aqui, os vasos são chamados vasos lenhosos. Aqui são lenhosos. Células mortas. Aqui, células mortas. Tem dois tipos, tá, de células mortas aqui. Tá? Dois tipos. Um mais primitivo, evolutivamente, então mais simples, e um mais recente, altamente especializado. Então vamos começar pelo mais simples. As células conhecidas como... Por que traqueia? Alguma coisa com traqueia? É que lembra os reforços que a gente tem aqui na nossa traqueia, aqueles anéis de cartilagem, tá? Os tecidos. Este tipo de célula, ele apresenta passagens que a gente chama de pontuações, tanto lateral quanto na passagem entre uma célula e outra. Então, traqueídeos é um pouco mais primitivo. Tá? Agora, os elementos de vasos ou traqueias não existe as pontuações, existe, na verdade, um furo entre uma célula e outra. Óbvio, essas células também estão espessadas, tá? Tem, inclusive, reforços de lignina, aí, por que a gente chama de traqueias, né? Tem reforços de lignina. E aqui tem uma passagem livre. O fluxo de água
não passa por buraquinhos. Entre uma célula e outra não tem nada. Só tem o esqueleto da célula. Tá? Essas células são mortas. Estas também são mortas, mas aqui é especial do grupo vegetal. Isso é mais recente, é só em angiospermas. Então, traqueias é o xilema que só existe em angiospermas. Mas não tem traqueides? Tem. Mas o que tem de diferente, que separa das outras, tem traqueias. Células, na verdade, que formam uma, tá? Próximo da hora, formam um tubinho. Tá? Formam um tubinho. O que a seiva faz? Sobe. Tá? Começa lá nas raízes e sobe. Ué. Posso apagar aqui para dar uma dica aí, um detalhe? Já sei, pode aí. Um detalhe importante que às vezes eles não estão te pedindo algum esclarecimento sobre tecidos ou identificar tecidos, mas estão te pedindo, a partir da imagem de tecidos vasculares, identificar cortes. Aqui de um caule, aqui de raiz. E ainda te dizem o seguinte: é de uma angiosperma e é uma dicotiledônia. É uma dicotiledônia. Tá? Me dá um exemplo, feijão. Laranjeira, a maioria dessas plantas, então, agora milho, as gramíneas são monocotiledôneas. Tá? O que tem de diferente no caule? Tá? As dicotiledôneas formam fascículos, feixes que parecem o gomo de uma laranja, de um cítrico. Ó. Parece que tem gominhos assim. Então, esses fascículos são divididos pela parte interna, correndo. O caule é o fruto. Oi? O caule é o fruto. É um caule. Só que lembra um corte de um fruto. Justamente essa é a ideia que eu quero mostrar. Já alguma coisa assim. Ó. Essa bolinha parece como isso lá. O seu xilema. O xilema, ele é interno. Ou seja, o xilema também ajuda no quê? Na sustentação. Ele é interno no caule. Só falar para bambu é a mesma coisa que gaminha, se não me engano. É uma gramínea. E aqui, pelo lado externo, ó, mais externo, nós temos o floema. São vasos mais delicados dentro do fascículo. Então, nós temos o floema. Entre eles, tem um tecido que é um meristema, né? Um tecido que gera todos os outros. Eu não falei ainda. Tá? Ali temos um meristema que gera esses tecidos aí. Né? A gente chama de câmbio vascular. Tá? É o câmbio vascular. Então, essa é a imagem que vocês têm de um corte de um caule. Lembra o corte de um cítrico, parece que tem uns gominhos. Ou de uma roda. Ou de uma roda, né, com seus raios. Sendo que a parte interna, tu já sabe, sustentação.
xilema. A água está subindo. Parte externa, a seiva está descendo. Então, floema. Então, se quiser, dá para aproveitar a própria criança aqui, ó. Seiva que sobe. A seiva que desce. Que alimenta. Então, de tanto fazer, daqui a um pouco tu já sabe tranquilo, falar em floema, tu já sabe que é a seiva que desce, que alimenta o vegetal. Raiz, não pode confundir. Não é esse esquema de apresentação dos vasos, tá, condutores de seiva. Por quê? Aqui eu tenho um esquema diferente. Forma-se uma espécie de cruz, símbolos, tá? Tem vermelho no fundo. Estou marcando com azul. O xilema, então vamos continuar com ele. Então, o xilema fica com uma imagem cruz nas dicotiledôneas. O floema está aqui, ó, nos ângulos. Vejo, então ela está o quê? A distribuição de vasos está bem no meio. Bem no meio. E entre esses vasos nós temos o tal câmbio. Então, esta é a disposição dos vasos condutores de seiva, quando a gente fala em raiz. Fica bem no meio. O caule fica nas pontas. Já se afunilando. Na verdade, sobe pelo meio e depois vai para a periferia, a seiva. Por que eu posso matar um caule, um vegetal, só destruindo parte aqui da cobertura? Porque eu mato ele de fome. Se tu cortar aqui, ó, tu mata ele de fome. Não precisa aprofundar, não precisa cortar todo o caule para tu matar. Tá? Basta o quê? Começar a cavar até chegar aqui. Ou seja, daquele corte para baixo vai matar a árvore, porque não vai alimentar mais ela. Senão tem um inseto, tinha um inseto coberto alguma coisa. Porque comia todo coisa na árvore. Quando o inseto, né, ou até às vezes animais, né, herbívoros, roem a casca da árvore, né, e chegam nesses tecidos vivos, matam a árvore justamente porque a parte de floema está mais externa. Tá? Não precisa cortar toda a árvore para matar ela. Tá? Basta aprofundar um pouquinho além do suber e tu mata a árvore. Tu resseca ela, na verdade. Né? Primeiro, ela começa a perder as folhas. Depois tu vai ver que literalmente ela não recupera mais as folhas, é porque ela morreu. Então é uma forma, às vezes, que os caras fazem de manter o tronco em pé, morto. Então, cuidem com essa disposição dos tecidos, porque isso, às vezes, também é motivo de questões. Só para a gente dar um... E, para finalizar, aqui essa parte mais de apresentação, os tecidos embrionários, né, a gente chama de meristemas. Então, tecidos embrionários derivam, então, direto lá do embriãozinho. Então, nós também temos aqui
primários derivam, então, direto do embrião. Então, protoderme, então, revestimento, procâmbio vascular e meristema fundamental, que vai originar os 3 ênquimas. Parênquima vivo, colênquima vivo, estrutura, e morto, esclere. Então, esses são os primários, surgem direto do embrião. E os secundários vão surgir do parênquima. É um tecido muito interessante, o parênquima também, porque ele pode voltar à atividade de um embrião, que a gente chama isso de desdiferenciação. Ou seja, tem uma função parênquima, mas conforme a localidade dele, ele pode voltar à atividade embrionária de se especializar em outras células. Isso se chama de desdiferenciação. Então, o secundário é só para o caso de crescimento em diâmetro. Existem 2 aí. Filogênio, ou câmbio da casca, então, o novo revestimento. O maracurtiça, por exemplo, o súbito. Então, é o filogênio. E nós também temos o câmbio, que para a região mais externa gera floema. Na sua posição mais interna, xilema. É só olhar a figura. Então, na sua posição mais interna, xilema. Na sua posição mais externa, floema. É o câmbio. Então, nós temos o câmbio vascular. Às vezes aparece em livros o câmbio da casca, que é o filogênio. Na verdade, são 2 tecidos meristemáticos. Estão diferenciados, desdiferenciados. E vão gerar o quê? Novo revestimento ou novos vasos de condução de seio. Muito bem. Posso apagar ali? Já pode dizer. Bom. E aqui vai um pequeno resumo de fotossíntese. Coisas essenciais. Primeiro, lembrar que os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, têm 2 membranas.
Só que a membrana interna dos cloroplastos, ela é muito mais especializada. Apresenta pequenos sacos muito importantes, que são os tilacoides. A matriz aqui, a gente chama de estroma. Então, estroma, matriz. Tilacoides, esse prolongamento aqui é chamado lamela. Então, vou dividir em dois aqui. Algo que acontece ao mesmo tempo. Aqui, vou representar algo dependente da luz. Precisa de luz para acontecer esse processo. Aonde acontece esse processo? Lamela e tilacoides. Como é o nome desse processo? Às vezes é chamado de fase clara, que é perigosa. Tá? Eu gosto de chamar de fase fotoquímica. E essa, independente, não é que só ocorra quando não tem luz. Eu vou chamar de fase química. Luz. Qual é o fenômeno que vai acontecer? Tá? O fenômeno que vai acontecer vai estar restrito a lamelas e tilacoides. Química, fase só química. Não precisa da luz, mas pode acontecer quando tiver luz. Onde é que acontece? Estroma. Muito bem. O que eu faço nessa parte? Duas coisas. Providencio hidrogênio, é uma coisa. E providencio a transformação da luz, fóton, em energia química. Então, são duas coisas. Eu preciso de hidrogênio e preciso transformar a energia da luz já em energia química. Então, os dois processos. Para entrar hidrogênio, tem que entrar sob a forma de quê? Água. Quebrar para pegar só o hidrogênio, se chama isso de hidrólise. Eu só vou usar hidrogênio. E para usar hidrogênio, levar ele para a montagem da glicose, eu preciso de um transportador. Lembra o quê? Da respiração, o NAD. Uma molécula muito parecida, só que tem um fosfato a mais. Aí a minha ideia para fazer o cara lembrar é o NAD das plantas. Não tem nada a ver com planta, isso aqui é fosfato. Mas só para lembrar. O transportador de hidrogênio aqui é NADP. Esse hidrogênio estava onde? Na água. Qual é o processo que houve? Então, hidrólise. Hidrólise. Então, eu já tenho o hidrogênio. O que eu não quero? O que eu posso jogar fora? O oxigênio. Então, o oxigênio, ele vai embora. Eu não aproveito. Então, tem liberação de oxigênio sem luz? Não. Só quando tem luz. Se tem luz, tem liberação. Por quê? Daí tem hidrólise. Tranquilo? Bom. Outra coisa que eu falei, transformação da energia da luz em energia química.
Então, energia da luz, vou transformar em energia química. Qual é a molécula mais versátil em todos os sistemas vivos, que quando eu preciso de energia, me lembro dela? Para todas as funções metabólicas, ela tem que estar presente porque ela fornece energia. ATP. Então, eu transformei energia da luz em ATP. Esta é a energia química. Então, eu tenho agora dois produtos dessa fase: hidrogênio e ATP. Esta fase não existe sem essa. Por quê? Esta nos dá energia química e nos dá hidrogênio. Aqui é um setor muito importante, o setor de montagem. Lembra como é o nome desse processo de formar ATP? Não. E também começa com fó. Eu tenho dois fosfatos, adiciono um para formar ATP. Esse processo químico é chamado de quê? Colocar fosfato. Fosforilação. Mas eu só consigo isso se eu tiver o quê? Energia. Que energia eu vou usar? Energia química? Não, energia da luz. Então eu chamo de quê? Fotofosforilação. Fotofosforilação, por quê? É uma fosforilação usando o quê? Energia da luz. Então, fotofosforilação. Ó, como é o nome desse processo? Fotofosforilação. Por quê? Eu estou usando a energia da luz para adicionar fosfato, construindo o quê? ATP. Então, esta energia que eu usei para fazer essa ligação química, indiretamente, estou falando do quê? Do fóton. Então, fotofosforilação e hidrólise são os dois processos chamados da fase fotoquímica. Só existe a quebra da molécula da água e o ATP sendo formado graças à luz. Agora, fase de montagem. Essa fase de montagem é chamada de cíclica. Chamado ciclo de Calvin, os materiais mais antigos, hoje em dia é chamado ciclo de Calvin inverso. Foi adicionado aqui mais um pesquisador. Tá? O que eu vou fazer? A partir de uma molécula que já existe aqui, tá? A ribulose bifosfato, né? Ou também chamada de rubisco, eu vou captar hidrogênio, vou utilizar a energia e vou produzir matéria orgânica. E reconstituir a mesma molécula de captura. Essa molécula de captura, ela captura a nossa fonte de carbono. É ela que captura o CO2. Então, a rubisco,
ou ribulose bifosfato. Tá? O que ela é? Uma molécula que já está no estômago, já está lá. O que ela captura para começar o processo de montagem da glicose? CO2. Eu preciso de CO2 lá na primeira? Não, eu só preciso na segunda. Por que é cíclico? Porque eu vou construir uma quantidade de materiais que vai regenerar a rubisco ou ribulose bifosfato. Tem que regenerar ela. Mas eu preciso de energia da primeira fase e preciso de fonte de hidrogênio. Com isso eu formo o quê? Material orgânico. Esse material orgânico começa a ficar complexo e gera o quê? Sacarose. Ou pode atalhar alguns aqui e formar aminoácidos para gerar proteínas. Ou formar ácidos graxos, glicerol, para formar os lipídios. Então, nós temos aqui uma rota metabólica muito importante. De novo, lamela e tilacoides. Preciso de luz, preciso de água. Joga fora ali oxigênio. Era da quem o oxigênio? Água. O que eu faço com os hidrogênios? Transporto para a segunda fase. Transformei energia da luz em energia química. Vou usar na segunda fase. Segunda fase, estronco. Preciso de luz? Não. Eu preciso de quê? CO2, ATPs e hidrogênio. O que eu monto aí? Glicose. O que sobra? A molécula que já existia. A rubisco ou ribulose bifosfato. Então, são duas fases. Isso seria o geral, óbvio. Então, entrando aqui em detalhes dos componentes. Tá? Uma coisa importante, qual é o sinônimo de ciclo de Calvin-Benson? Tem um sinônimo que às vezes o vestibular gosta de usar. Ciclo do ácido cítrico ou ciclo das pentoses? E aí o cara cita lá, ciclo do ácido cítrico. E tu tá com certeza que tu tá falando do quê? Fotossíntese cítrico, laranja, limão. Não, pelo amor de Deus. Isso é o quê? Respiração. Tá? Sinônimo de ciclo de Calvin-Benson. Ciclo das pentoses. Tá? Ou ciclo das pentoses. Já que eu estou formando aqui, primeiro, compostos com 5 carbonos. Tá? 5 carbonos. Bueno, fica ali, agora olhando, se o cara chega na sala, nunca vou entender fotossíntese. Mas o que eu quero que vocês possam fazer em termos de exercício de memória é reconstruir isso colocando enquanto problema. Vou começar com a parte das membranas. O que eu preciso? Água. Preciso de luz. Quais os dois fenômenos? Hidrólise, fotofosforilação. Segunda parte, acontece aonde? Vocês mesmos têm que desenhar e ir colocando. Ciclo de Calvin-Benson ou das pentoses. O que eu preciso? CO2, hidrogênio, ATP. Sai oxigênio aqui? Não. Mas ali parece CO2, né? Que é o oxigênio. Não, esse oxigênio é aproveitado na glicose. O oxigênio que sai na primeira parte e é o quê? Da água. Às vezes é só saber isso, acerta a questão. Muito bem. Perguntas? Veja o que eu estou usando, e às vezes é isso que acontece na própria prova. Vocês vão ver fotossíntese ali dentro da botânica, às vezes depois de tecidos. As questões de tecidos, às vezes, vai dar uma questão. Óbvio que eles podem pedir para vocês também
uma integração de tecidos, aquelas questões de relacionar com o grupo. Uma questão tem que saber um monte de informações dos tecidos. Cuidem com esta. Isso aqui tá. Esse aqui é o cabo, né? Só vou botar aqui. Eu só mostrar umas imagens. Depois eu mando para vocês, porque essas imagens são bem sintéticas e acho que são bem didáticas, assim, para levar aí nessa parte aí da boca. Não, sei nada. Na semana que vem eu até trago o meu projetor. Só que é claro que o projetor. Esse bicho já está lá na boa. Deve não está com problema. Não. Eu vou trabalhar em 12. Fazer só um esqueminha aqui, pessoal, de órgãos, né, de estruturas. Então, via de regra, estruturas aéreas das angiospermas e aqui a estrutura terrestre. Né? Lembrando que essa configuração aqui também é de dicotiledôneos. Né? Mas por que a raiz já mostra que é de dicotiledôneos? É essa estrutura aqui, ó. Essa raiz principal é típica das dicotiledônicas, já que as monocotiledônicas, o que tem? Tu vai ter aquela forma, parece uma cabeleira, assim, parece uma peruca. Tu não terá esse eixo principal, vai ter ela dispersa. Tá? Ou seja, na verdade, só vai ter, essencialmente, raízes secundárias. Tá? Ou nesse caso aqui, ó, essas são raízes secundárias. E esse eixo aqui é a raiz principal. E é este eixo aqui que é o sinônimo de reconhecimento dos tubérculos e das raízes tuberosas. Por quê? O tubérculo, tá? O caso da batata presa, tá? Que eu estava falando antes,
ele tem o quê? Ele tem uns formatozinhos, que parece que a gente chama de óleos, né? Então, alguns chamam de óleos. Isso aqui são gemas. Não existe gemas aqui. Gemas nós temos nos caules. Estas gemas, por exemplo, o apical, vão originar o quê? Novas folhas e mais caule. É assim que ele vai crescer. Nós também podemos ter o quê? Gemas laterais, né? Que pode ramificar ou dar origem a uma flor. Tá? Então, aí são gemas laterais. Quem tem gemas, então, tem que ser caule. Se tem muito parênquima de reserva, tá? Então isso aqui é tubérculo. Lembra caule. Tá? Ou seja, para tu não leu a palavra, não, mas tubérculo, o que é raiz ou caule? Só está faltando letra A. Tá? Então tu vai lembrar que é caule de reserva. Agora, quem tem eixo, quem tem o eixo principal, cortado, via de regra, se vocês pegarem na feira a batata doce, vocês vão ter esse aspecto assim. Vocês vão ter essa raiz principal. Se tu pegar uma beterraba, a mesma coisa, tu tem a raiz principal. Tá? Sempre tem aqui a raiz principal. Ou, mesma coisa, né? Um rabanete, uma cenoura. Tá? Mesma configuração. E às vezes, tu tem o quê? Até vem junto. Tá? Na cenoura, é o caso também do próprio rabanete, tá? E da beterraba, vem junto as folhas. Porque, na verdade, o caule, ele é minúsculo, praticamente não existe, já que a raiz é armazenadora. Nestes casos aqui, se tu enxergar a raiz principal na estrutura, tá? Tu já não tem tubérculo. Tu tem uma raiz armazenadora. Então, é raiz tuberosa. É uma raiz tuberosa. Então, esta diferença já fala um pouco das duas estruturas. Tá? Então, quem tem gema é caule. O que a gema vai gerar? Novos órgãos, por exemplo, novas folhas. A folha, se tu pegar ela, tu vai ver uma disposição bem superficial. A parte de cima pode ser até mais grossa. Curtícula. Que célula é essa? Não existe. Ali é só cera. Tá? É o que acontece também nos frutos, que dá um brilho ao fruto. É uma cutícula. É uma camada de cera. Ajuda o quê? Na impermeabilização. Logo abaixo, o que tu tem de uma folha? A epiderme. Lembra que é o tecido unistratificado que não apresenta cloroplastos, exceto em células que controlam a entrada e saída de gases, que lembram uma boca, os estômagos. Pode ter na parte superior? Pode. Nem sempre é na parte superior. Tem mais estômagos na parte de baixo da folha. Tá? Abaixo disso, da epiderme,
tu vai ter os tecidos de produção, parênquima. O primeiro parênquima aparece uma junção de células prismáticas em paliça. Por isso denominado, então, esta é a área dorsal da folha. Aonde tu vai encontrar, então, o parênquima paliçado. Grande quantidade de fotossíntese? Não. Grande quantidade de fotossíntese ocorre no de baixo, aonde tem espaços. E a epiderme abaixo também apresenta estômagos, muito mais, inclusive, do que a parte de cima. Bem mais do que a parte de cima. Então, essa epiderme inferior tem cutícula? Também tem cutícula. Já que impermeabiliza, né? Ó. Epiderme ventral. Então, se a gente fizesse um corte, nós íamos ver da parte dorsal e ventral da folha que o palissádio está mais dorsal e o lacunoso é mais ventral. Então, aqui eu vou armazenar CO2. Então, tu pode começar a te perguntar, se tu fizer um esquema, esse CO2 eu vou utilizar quando na fotossíntese? Na fase 2, na fase química. Aonde é isso? Lá no cloroplasto, no estroma, no ciclo de Calvin-Benson. Agora, a água, como é que a água chegou aqui? A água foi trazida até essa região pelo chileno. Ó, foi trazida por vasos reforçados com lignino. As traqueias, os traqueides, né, também. Então, vasos lenhosos. Então, é aqui que vem a água e os componentes minerais. Chegam até a folha, tá? Principalmente no parênquima lacunoso, junto com a entrada de CO2, eu vou fazer fotossíntese. Feita a fotossíntese, vou agora encaminhar para os vasos liberianos, aqueles vasos em que as células são vivas. O 0,954. Então, esses aqui são os vasos liberianos. Eu estou agora conduzindo a seiva, mais, vejo, é mais periférica, mais interna ao chileno, para os órgãos serem alimentados, então, com os produtos da fotossíntese. O conjunto é chamado de loiro. Eu vou deixar para a semana que vem para mostrar umas imagens, aí eu trago o projetor, já fica mais fácil, não precisa estar usando a tela. Então, aqui estão os principais componentes, lembrando que frutos e flores só em angiospermas, por favor.
eu quero trazer para vocês os tipos de frutos. Né? A gente tem os frutos secos, frutos, né, suculentos, né, carnudos, e aí eles podem ser divididos, classificados. Tá? Inclusive, tem algumas formações de frutos que é um pouco meio estranha, né? Como os agregados e os compostos. Tá? Depois a gente vai ver isso aí, que é o caso do abacaxi e da amora. Tá? Então, gurizada. E se não me engano, o abacaxi é uma fruta essência, é um monte de flor que Isso, exatamente. Por isso que é chamado um fruto múltiplo ou composto. Né? também fruta Porque essência. são vários. Porque na verdade ele é um conjunto de flores. Isso aí. Tá? Já a amora não. É uma flor, só que tem vários de unhas, então formam pequenos frutículos que a gente chama. Aí é chamado agregado. Então, criançada, vão a intervalos aí. Tá de boa, tá de boa. Eu acho que é a configuração do modelo de terra. Agora é estranho que ela pega bem o computador de você, o monitor que você puder. Não, isso não. Não passa.